Meus caros, mais um comentário aqui. Nós vamos citar um trecho bíblico que está lá em Ezequiel 34, 2 em diante. Ai dos pastores que apacentam a si mesmos. Não deveis, pois, apacentar as ovelhas? Pois comes da gordura e vestes da lã, e comes a cevada, o preparas, mas não apacenta as ovelhas? Não é para apacentar as ovelhas? Pois é, lamentavelmente, a gente tem visto, ouvido, cada dia mais, tristes notícias acerca do Evangelho, dos pastores que apacentam a si mesmo, de pastores mercenários, de pastores que não têm exatamente nenhuma compaixão das ovelhas. Soubemos há pouco que a senhora igreja do Mundial, né, do senhor Valdemiro Chapeludo, estaria passando por aperto. Aliás, na realidade, pastores sinceros, homens e mulheres de Deus lá dentro, como eu já disse aqui várias vezes, que dentro do sistema tem muito homem de Deus, mulher de Deus, que uma hora eles vão de fato enxergar a verdade e vão sair. Se não sair, pelo menos lutar lá dentro pela verdade, pelas coisas certas, à luz do Evangelho. E está ocorrendo. Sujeitos que não têm nem o que comer, nem aonde ficar, porque o pastor, cabeça, o líder, não ajuda, não envia a verba, que é uma das finalidades do dízimo e das ofertas, que é para sustentar a tribo de Levi, e no início era assim, ou seja, evangelistas e missionários, o pobre, o necessitado, o órfão, a viúva, o estrangeiro, etc. É para ajudar o dízimo, não é para se enriquecer à custa da boa-fé dos outros. É para ajudar pessoas necessitadas, é para ajudar quem faz a obra de Deus de verdade. Mas, lamentavelmente, essas instituições não pensam nos pastores que trabalham de uma maneira honesta e não fraudulenta. Não olham para as ovelhas. Não se interessam em realmente ver se a ovelha está enfraquecida, se ela está doente, se ela precisa de ajuda, de comida e etc. Só querem apacentar a si mesmos. Só querem enriquecer-se com o dinheiro que a ovelha dá. Certa feita eu falei que era bom que os pastores apacentam a si mesmos, porque ele pode apacentar as ovelhas e esquecer dele. Mas não é no sentido monetário, é no sentido de cuidar da sua própria saúde. Porque às vezes tem pastores que são tão sinceros que ele dedica tanto a sua vida mais aos outros e acaba esquecendo, perdendo a sua vida. E isso não é muito certo, apesar de ser um ato até mesmo que louvável, né? No entanto, tem também que cuidar dele. Agora, no caso que nós estamos vendo dessa notícia e tantas outras que surgem, é realmente um absurdo e está ligado ao monetário, ao dinheiro. Por quê? De fato, as lideranças, as cúpulas das instituições religiosas não pensam no povo. E eu posso dizer aqui alguns relatos e vou relatar aqui para vocês algumas coisas que eu vivenciei. Como exemplo, quando eu começava a pregar, ou comecei a pregar, melhor dizendo, eu não recebia prebenda, nunca recebi ajuda de igreja. Eu trabalhava, dava o meu dízimo e pregava de noite. Aí o que acontece? Nunca fui remunerado pela igreja. Nunca tive, de fato, até mesmo a ajuda da mesma. Perdoe a redundância. Nunca, de fato, os obreiros que tinham o mesmo pensamento como o meu, de não viver à custa do evangelho, de não viver à custa dos irmãos, ser pesados, eram reconhecidos. Uma certa feita eu tive que, e era até mesmo pela regra da instituição, que receber algo em torno, porque eu injetei, eu fiz um favor lá, acabei pagando algumas passagens para alguém ir a um evento, e depois eu teria que receber o reembolso. Quando eu fui para receber o reembolso, no total de míseros R$ 66, a igreja custou a me dar isso tudo. A financeira ainda disse isso tudo.
Pois é, tá aí, tá o comprovante, não tem nenhuma invenção. Para ver. Agora, quando se trata de dinheiro para as financeiras que têm, de fato, ou aquelas ou aqueles que trabalham com as finanças, com a liderança, com a cúpula, eles ganham rio de dinheiros. Os regionais, como estava falando no vídeo lá que eu vi, eu estou falando exatamente do vídeo do irmão da Radical TV, os sujeitos que trabalham numa sede setorial, regional, ou então de um país, eles ganham rio de dinheiro. Agora, a outra massa, que é uma massa até de escravos, de pastores escravos que trabalham com sinceridade e não ganham nada, esses cada vez são oprimidos. E as ovelhas, então, nem se fala. E a igreja fica na sua míngua, fica sofrendo. Então, ai desses pastores, dessas lideranças que apacentam só eles, só querem mais para eles, mais e mais. Eles não vendem o seu carrão, eles não vendem o seu helicóptero, eles não vendem a sua mansão, eles não vendem nada. Agora, o povo tem que vender e dar para eles. O povo tem que dar, tem que dar. Os pastores que trabalham honestamente também tem que dar, tem que enviar, tem que enviar, tem que enviar para a sede de mãe. Aí o que acontece? Fico todo sofrendo enquanto a cabeça fica na boa. Vai lá pedir para o senhor Edir Macedo vender a sua mansão, que ficou avaliada aí em bilhões, sendo 40 mil metros quadrados. Vai lá pedir para o senhor Valdemiro Santiago vender as suas fazendas, para ver se ele vende. Né? E agora até mesmo para a instituição que eu pertencia, porque não é porque eu tive esse líder como um pai meu na fé que eu não vou enxergar o erro também que ele cometeu. Vai lá pedir para o senhor Davi Miranda distribuir os 100 milhões que ele tem, ou que ficou para os seus filhos, na sua herança, ou de sua herança. Pelo menos era essa noção que se tinha há 2, 3 anos atrás. Pode ter sido até maior o valor. Não, vai dar para os filhos. Filhos esses adulterinos, adúlteros, que já passaram 2, 3, 4, 5 mulheres. Mas não, são homens de Deus, são santos. Larápios, vós vão pagar por tudo isso, porque são almas ceifadas por conta do escândalo, por conta realmente de envergonhar o evangelho. E isso não é carne, não. Aqui é a autoridade de Deus à luz do evangelho. Não é denúnciazinha, não. O certo é certo. Porque não olham para o necessitado. Igreja não olha, a instituição não olha para o necessitado. Membros, às vezes também influenciados por essas lideranças, também não olham. Querem só sustentar uma cúpula e não sustentam a própria família. Eu tenho casos, exemplos, próximos a mim, que eles não ajudam o seu familiar, não ajudam o seu filho, não ajudam o seu irmão, mas vão ajudar a instituição. E ajuda a instituição há anos. E se for avaliar quantos dinheiros, ou qual o valor disso, realmente é enorme. Chega a dar um montante de 40, 50 mil. Poderia ser dado para um parente, uma pessoa necessitada, próxima, que eles sabem que estariam necessitando e que fariam até mesmo uma boa doação. Mas não, a igreja é sagrado. É a mesma coisa que a tradição dos fariseus fazia. Não, o dízimo é sagrado, não posso ajudar nem meu pai nem minha mãe. E Jesus denunciou isso. Olha, tem que honrar o pai, o mandamento é honrar pai e mãe, não é dar dízimo. Dízimo não impede ninguém de ir se não dá, não impede ninguém de ir pro céu. Então é lamentável, é minhoca e mais minhoca que ele joga na cabeça de vocês. É coisa realmente, como diria minha avó, do arco da velha, para enganar. Lamentavelmente, inclusive ali naquele vídeo do irmão da Radical TV que ele mostra, tem um pastor que estava dizendo aquilo que eu já ouvia na minha época. Em minha instituição isso é igual. Ele está de uma maneira até mesmo generalizada. Que obreiros iam lá fazer campanhas ou pedir simplesmente por pedir. Inventando revelações, inventando profecias para o povo dar. Porque não estava mais preocupado com alma, com nada. E nem preocupado se a pessoa podia ajudar ou não podia, se a pessoa estava doente ou não. É exatamente o que esses larápios, o que esses cães gulosos, mercenários, lobos devoradores fazem. Fuja deles, não caia no laço do inimigo. Quando veres abominação no lugar santo, quem vê, entenda. Aliás, quem lê, entenda, quem vê, fuja. Está na hora de fugir, se não tem mais santidade ali. A santidade é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, a próximo com a si mesmo. Quando não existe isso, já é para sair. Zé fini, já era, já deu. Que Deus os abençoe e faça refletir acerca disso.
Até a próxima. Quando você em Deus deposita sua fé,